Quantos estão cansados de se sentirem como se lutassem com algo o tempo todo? Ok. Bem, então, a maneira de se recuperar disso é aprendendo a deixar Deus lutar suas batalhas. Deus tem um plano de batalha. E sempre que entramos numa batalha, precisamos saber lutar da forma que Deus quer que lutemos. Eu disse esta manhã que nós temos armas, mas as armas da nossa guerra não são armas carnais, não. São armas que você pode ver ou sentir, ou ir a uma loja e comprar. Então, se elas não são armas carnais, devem ser armas espirituais. E ao pregar a palavra de Deus para você hoje, eu estou fazendo guerra com o nosso inimigo. Falando da palavra de Deus, eu estou ajudando você a fazer guerra na sua vida. E estou fazendo guerra na minha própria vida, só porque eu estou falando palavras cheias de vida e poder. A palavra de Deus não é uma palavra qualquer, ela é uma palavra que transforma vidas. As pessoas não se reúnem em um lugar, viajam, pagam hotéis e todas estas coisas que você fez para vir e ouvir alguém que vem aqui e falar por horas e horas a fio, se não for algo que vai fazer uma enorme diferença em sua vida. Eu amo o fato de você prestar atenção e estar focado. A palavra vai, ela renova nossa mente, cai no coração e traz mudanças para nós. Então nós temos armas espirituais. A paz é uma delas. Andar em paz quando o inimigo está dando o seu melhor para te atingir é uma arma. A retidão é uma arma. Saber que você é em Cristo é parte da sua armadura, mas também uma maneira de você lutar contra o inimigo. Usar o capacete da salvação, realmente pensar como um filho de Deus deve pensar. E a Bíblia fala sobre empunhar a espada de 2 gumes, que por acaso é isso aqui, ó. Repare que não diz apenas usá-la do seu lado, diz para tirá-la da bainha e usá-la e empunhar essa espada de 2 gumes. Então já falamos sobre usar a palavra de Deus contra o inimigo, do poder de declarar a palavra de Deus. E agora vamos descobrir qual é a nossa posição de batalha e ver o que Deus pode fazer por nós se lutarmos da forma que Ele quer que lutemos. 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 17. Você não precisará lutar nesta batalha. Tome a sua posição. Fique parado e veja a libertação do Senhor que está com você, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem fique consternado. Amanhã desça contra eles, pois o Senhor está com você. Não são boas notícias? Você não precisa lutar nesta batalha. Tome a sua posição, fique parado e veja a salvação do Senhor. Por muitos anos achei que a nossa posição era ficar parados. Eu pensava que tome a sua posição e fique parado, era o que ele estava dizendo. Mas se você ler todo o capítulo de 2 Crônicas 20, no contexto, esta não é realmente a posição da qual ele está falando. Então vamos começar no verso 1 e vamos aprender algumas boas lições hoje sobre 2 Crônicas capítulo 20. Verso 1, depois disso os moabitas, os amonitas e com eles os meunitas vieram contra Josafá para lutar. Você já notou que há um monte de itas na Bíblia? E sabe, eu percebi que todos temos nossa própria cota de itas. Pode ser os chefes ruins itas, os maus vizinhos e as dores nas costas itas, ou então não ter dinheiro suficiente para pagar nossos boletos itas, mas todos temos itas que vêm contra nós, coisas que querem nos aborrecer. Então foi dito a Josafá: uma grande multidão veio contra você, além do mar morto de Edom, e eis que eles estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo. Quero que preste muita atenção nisso, porque a nossa primeira resposta natural a qualquer má notícia ou problema sempre vai ser um sentimento de medo. Agora, o que fazemos nesse ponto é muito importante. A palavra medo realmente significa alçar voo ou fugir, e muitas vezes as pessoas não querem lidar com seus problemas, então encontram uma maneira de fugir. Algumas pessoas bebem demais, algumas pessoas saem e gastam dinheiro que não tem só para não pensar em seus problemas. Outras pessoas vão dormir e elas apenas dormem. Às vezes as pessoas podem se esconder nas drogas. Há muitas formas das pessoas fugirem, sabe, dos problemas. A minha mãe fugiu dos problemas que tínhamos em casa e isso acabou levando à sua saúde mental. E sabe, ela morreu aos 87 anos, e ela era uma mulher doce, mas ela nunca teve uma vida.
Ela nunca viveu, nunca teve uma vida. Isso é terrível, quando você vê alguém arruinar a sua vida, porque tem medo de confrontar ou de enfrentar qualquer coisa em sua vida. E eu desprezo isso, porque eu vi o que fez com ela, eu vi o que quase fez comigo, eu vi o que fez com o meu irmão, eu vi até mesmo o que isso fez com meu pai, por ela não conseguir confrontá-lo. Talvez se ele tivesse tido ajuda, se ela o tivesse confrontado. Nós não ajudamos quando fugimos dos nossos problemas e quando os evitamos, sabe? Deus não nos deu nenhuma armadura para a nossa parte de trás, porque Ele nunca espera que nós fujamos dos problemas. Cada pedaço de armadura que você lê na Bíblia é algo que te ajuda quando você está confrontando e enfrentando o inimigo. E sabe, eu amo o que a Bíblia diz sobre o pastor Davi, que na verdade se tornou um grande rei. E diz que quando ele foi lutar com Golias, ele correu para a linha de batalha. Eu amo isso. Ele não fugiu quando viu Golias, ele correu em direção a Golias. E sabe o que eu acho? Que às vezes pensamos nos nossos problemas até a morte. Nós pensamos neles ao ponto deles nos assustarem tanto, e muitas vezes nós precisamos não pensar e sim confiar em Deus. Não estou dizendo para fazermos coisas estúpidas, mas se você sabe que Deus quer que você faça, então apenas diga: eu não vou ter medo disso, eu vou dar um passo de fé e Deus vai estar comigo quando eu chegar à linha de batalha e me mostrará o que fazer. Amém? E eu sei que alguns de vocês provavelmente estão tolerando coisas que precisam confrontar. Filhos crescidos que se aproveitam de você. Não sei de onde isso veio, mas está aí, pode fazer uso. Amém? Temos que enfrentar o que Deus quer que enfrentemos. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder e amor e uma mente sã. Então precisamos lidar com o medo e não deixá-lo nos dominar. E no minuto em que Josafá recebeu as más notícias, ele temeu. Então foi dito a Josafá: uma grande multidão veio contra você. No verso 13, então Josafá teve medo. Eu amo o que ele fez a seguir, veja. Então ele se colocou determinadamente como sua necessidade vital buscar o Senhor. E proclamou um jejum em toda Judá. Meu Deus e meu Pai, quanta diferença haveria em nossas vidas. E até mesmo quão mais atraente a igreja de Cristo seria para as pessoas perdidas, se cada vez que tivéssemos um problema e sentíssemos medo, a próxima coisa que fizéssemos fosse separar um tempo para buscar a Deus. Vamos, tem alguém em casa hoje? Não vá para o telefone, vá para o trono. Não temos que ligar para ninguém, eles nem sabem o que eles estão fazendo e nós perguntamos o que devemos fazer, sabe? Vamos descobrir qual é o plano de batalha de Deus, qual é a estratégia de batalha de Deus. Em cada batalha que tivermos, precisamos ouvir diretamente de Deus. Uma palavra de Deus vale mais do que 10.000 palavras das pessoas. E você diz: ouvir de Deus, podemos fazer isso? Com certeza podemos. Você pode ser guiado pelo Espírito Santo, pode ouvir de Deus e você pode não ouvir palavras. Eu não procuro por vozes o tempo inteiro, mas quando você busca Deus, você instintivamente sabe o que precisa fazer. Você será guiado pelo Espírito, e mesmo que você não entenda isso no minuto, contanto que você continue seguindo em frente, você será guiado e vai saber o que você deve fazer. A única maneira de conseguir fazer o que estou fazendo é porque aprendi como deixar Deus me guiar. Eu sempre tenho uma mensagem quando subo aqui, mas honestamente às vezes eu prego o contrário. Digo coisas que não estão nela, há coisas nela que eu não digo. E às vezes nós temos as nossas vidas tão organizadas que não há como Deus entrar nelas, sabe? Então precisamos aprender a ouvir de Deus. Uma palavra de Deus pode literalmente mudar sua vida para sempre. Uma palavra de Deus te dá coragem para enfrentar qualquer coisa. Há 25 anos atrás eu tive câncer de mama. Era um tipo de câncer de crescimento muito rápido. O tumor era muito pequeno, mas na época eles faziam cirurgias mais radicais, então tive que fazer uma cirurgia muito radical imediatamente. Disseram que eu estaria jogando roleta russa com a minha vida se não tirasse aquilo de mim. Era um tumor dependente de estrogênio. E então, naturalmente, câncer é uma palavra assustadora. E eu me lembro de ficar tão
tão assustada que simplesmente esse medo me sobrecarregava e então eu confessava a palavra e me sentia mais forte novamente, eu confiava em Deus e depois aquele medo vinha de novo. E por volta das 3 horas da manhã, quero dizer, eu vi tão claramente em meu espírito, eu vou cuidar de você. Você pode confiar em mim, eu vou cuidar de você. Agora, quer saber? 500 outras pessoas me disseram isso. Eu tinha dito isso para mim. Precisamos falar conosco nos momentos de problemas. É bom receber encorajamento de outras pessoas, mas eu estou dizendo que quando Deus me disse isso, foi como se a minha fé fosse ressuscitada. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, ela se levanta quando você ouve de Deus. Estou feliz que você esteja aqui para ouvir, mas francamente espero que você ouça de Deus através de mim. Eu espero que algo que eu diga faça com que você vá para casa e busque a Deus nesta área por sua conta. Porque uma palavra de Deus vale mais que 10.000 palavras das pessoas, mas nós não vamos ouvir de Deus se não separarmos um tempo para buscar a Deus. Eu sei que há pessoas aqui que estão em vários pontos diferentes em sua caminhada com Deus. Quando digo busquem ao Senhor, você sabe exatamente do que estou falando, mas alguns podem dizer bem. Eu ficava te vendo pela TV, achei que seria divertido vir aqui ver como você se parece. E sabe, você... Não está muito claro o que significa buscar a Deus. Bem, apenas vá para algum lugar e feche a porta. Se você realmente não sabe como buscar a Deus, Ele vai te encontrar onde você estiver. Você não tem que ir encontrá-lo onde Ele está. Vamos, eu preciso dizer isso de novo. Eu disse que se você realmente não sabe como ouvir de Deus, a boa notícia sobre Deus é que Ele irá te encontrar onde você estiver. Você só tem que sentar em algum lugar e dizer, Deus, eu preciso de você, eu estou com problemas, eu não quero apenas reagir com medo, eu não quero apenas reagir emocionalmente, eu não sei o que eu devo fazer, fale comigo, orienta-me e guia-me. E se você não ouvir algo imediatamente, não fique todo frustrado e chateado quando este seu momento acabar. Então diga, ok, Deus, eu não ouvi nada ainda, mas eu acredito. Você me orientará, me guiará enquanto eu começar a caminhar. Sempre digo, você não pode dirigir um carro estacionado. Tem que tirar sua vida do freio de mão e começar a ir para o lugar para que Deus te leve onde Ele quiser. Ok? A Bíblia não diz, quando Cristo entrar na sua vida, fique quieto e não conte a ninguém. Bem sabe, a minha religião é uma coisa muito privada. Você pode me mostrar estas escrituras? Marcos 10:46. Então eles vieram a Jericó e enquanto Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, deixavam a cidade, um homem cego chamado Bartimeu, que significa filho de Timeu, estava sentado à beira da estrada, mendigando. E quando soube que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreenderam e disseram, fique quieto. Bem, quer saber? Foi isso que disseram a mim. Quando a minha vida foi tocada por Deus em 1976, a igreja que eu estava não acreditava nos dons do Espírito e ao que isso se referia e que isso era referido na Bíblia como batismo no Espírito Santo. Eu estava tão animada porque Deus tinha tocado a minha vida e mexeu com o seu Espírito e
Eu estava começando a operar nos dons do Espírito e eu estava muito animada. Eu estava fazendo meu pequeno estudo bíblico em casa, todas as terças à noite. E os anciãos me chamaram. Os religiosos. E eles disseram: você vai ter que ficar bem quietinha ou sair da igreja. Bem, eu saí. Agora, olhar para trás, talvez eu tenha ficado um pouco tagarela demais, eu não sei, mas... Sabe, se você está animado com Jesus, você está animado com Jesus? Eu queria que todos tivessem tudo aquilo que eu tinha. E tudo que sei é que ainda estou aqui. Eu não fiquei quietinha. Amém? Se você fica animado com Jesus, sua família vai te dizer para ficar quieto. Seus amigos te dirão para ficar quieto. Seu chefe no trabalho te dirá para ficar quieto. Vamos lá. Eu não estou dizendo que devemos ser insistentes e tentar enfiar Jesus goela abaixo das pessoas. Mas quem consegue de verdade ser salvo e ficar quieto? Quando André foi chamado por Jesus, a primeira coisa que ele fez foi ir contar a Pedro. A Bíblia não diz, quando Cristo entrar em sua vida, fique quieto e não conte a ninguém. Bem sabe, a minha religião é uma coisa muito privada. Você pode me mostrar estas escrituras? Quando você é radicalmente salvo e sabe que vai para o céu e não para o inferno, que Jesus mudou a sua vida, não conte nada a ninguém. Eu acho que não. Por causa de como o mundo está hoje, metade dos cristãos tem medo de entrar em um restaurante e orar. Ouça, quando você for no restaurante, não precisa começar a gritar em voz alta suas orações, mas também não precisa agir como se você estivesse com dor de cabeça. Sabe, que tal dizer obrigado, Jesus, pela minha comida? Você pode orar calmamente em sua mesa, mas você tem o direito de orar. E esta mensagem está ao seu redor, mesmo que você não esteja ouvindo nenhuma palavra. Fique quieto. Quietinho, não fale de Deus em público. Não diga a palavra Deus. Você pode deixar alguém ofendido. Sabe o que eu notei? Os incrédulos não se importam se estão me ofendendo. Eu diria que talvez só precisamos agitar as coisas um pouco. E aqui novamente eu não estou falando sobre ser desagradável. Mas você não pode esconder quem você é. E nem esconder no que você acredita. Eu acredito em Jesus Cristo, que Ele morreu por mim, foi ressuscitado dos mortos e hoje está vivo. E eu acredito que a minha vida é inútil sem Ele. Totalmente inútil sem Ele. E eu não pretendo ficar quieta. E muitos o repreenderam, disseram para ficar quieto, mas ele gritou ainda mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu amo estas duas próximas palavras. Então Jesus parou. Veja, esse tipo de fé radical pode parar Jesus.
E ele vai voltar e olhar para você. Desça já daí, estou indo para sua casa hoje. Oh, eu estou me divertindo muito hoje, isso deve ter sido legal. E Jesus disse, chame-o. E então eles chamaram o cego. Anime-se, levante-se, homem, ele está chamando você. E ele jogou a sua capa bem longe. E deu um pulo e veio até Jesus. E ele foi embora enxergando. Amém? Uau! Mateus 19, versos 23 a 26. Então Jesus disse aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil para alguém que é rico entrar no reino dos céus. E por que é assim? Por que seria mais difícil para alguém rico entrar no reino dos céus? Porque o dinheiro, as coisas, a posição e o poder, tudo isso tende a afastar as pessoas de Deus. Elas não precisavam agir assim, mas se elas não forem cuidadosas, elas podem escorregar em uma autossuficiência. E é tão incrível, quanto mais necessitados estamos, então mais tempo nós passamos com Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas te serão acrescentadas. E novamente eu digo que é mais fácil para um camelo passar pelo furo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quando os discípulos ouviram isso, ficaram muito surpresos. Bem, quem então pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse para o homem, isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Agora vamos pensar no camelo passando pelo buraco de uma agulha. Quando ouvimos isso, pensamos no buraquinho de uma agulha e um camelo bem grande tentando passar. E pensamos, bem sim. Então, se você é rico e está pensando, será que isso é bom ou não? Mas ele estava simplesmente fazendo uma analogia. E se você soubesse o que era esse buraco da agulha, provavelmente alguns sabem, entenderiam a moral da história. Os camelos eram carregados com mercadorias de outros países e eram trazidos para outras cidades, neste caso Jerusalém, com comida para as pessoas, itens que precisavam ser vendidos, utensílios domésticos e havia portões que davam para a cidade e um desses portões era chamado de buraco da agulha. Mas era um portão estreito. E a única maneira de um camelo conseguir passar por ele então deixe-me dizer, quanto mais coisas você tem, quanto mais dinheiro você tem, mais poderoso você é, mais famoso você é, então mais você precisa. Depois de ficar aqui 3 dias com todo mundo batendo palmas e me aplaudindo e achando que eu sou a melhor fatia do pão, eu preciso. Deus é você e eu sei o que eu sou. Sem você aqui. E eu estou espantada por você usar-me. Amém? Se você é o chefe ou supervisor onde você trabalha e você tem a oportunidade de ser uma bênção para as pessoas, isso não faz você melhor que elas, isso não significa também que pode menosprezá-las ou tratá-las como se não fossem importantes. E todas as noites, quando vai para casa, talvez às vezes durante o dia, você precisa ficar de joelhos em algum lugar e dizer, Deus, me ajude a lembrar que foi você que me colocou nesta posição e que você pode me derrubar mais rápido do que levou para eu chegar aqui. Bem, hoje eu estive ensinando sobre agitar a nossa fé e acreditar que com Deus todas as coisas são possíveis.
as manhãs fazendo os meus planos de santidade? Isso dura até eu colocar os meus pés no chão e dar alguns passos, sabe? É hora de despertar a nossa fé. Como é acreditar nisso? Como é acreditar no que a Bíblia diz sobre o quão generoso Deus é em perdoar nossos pecados? E quando você comete um erro, em vez de desperdiçar 3 dias com a culpa e a condenação, por que não ter fé suficiente para dizer: eu acredito que se eu te pedir, você vai perdoar os meus pecados, e você se arrepende do pecado e pede perdão, recebe como um presente que ele é, e você não perde 3 dias se sentindo culpado, você continua servindo a Deus. O Senhor me disse uma vez: se você quer usar a sua fé para algo realmente grande, então use-a para viver livre da culpa e da condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Acho que posso voltar para casa voando sem avião. Segunda Timóteo 1, 6 e 7. Paulo está falando de Timóteo, ele disse: é por isso que eu te lembro de atiçar. Então todos digam: atiçar. Reacender as brasas, alardear a chama e continuar queimando o gracioso dom de Deus, aquele fogo interior que está em você por meio da imposição das minhas mãos e das mãos dos anciãos em sua ordenação. As mãos foram colocadas sobre Timóteo e então houve uma impartição dos dons sobre ele. Mas ele tinha deixado o medo entrar. Ele não estava se movendo ousadamente. E Paulo disse: você tem que atiçar esse dom. Lembre-se da sua ordenação quando as mãos foram impostas sobre você e Deus tocou você. Pois Deus não nos deu um espírito de medo, nem de covardia, de temor e subserviência e medo, mas Ele nos deu um espírito de poder e um espírito de amor e de disciplina e domínio próprio. Não, vocês não ficaram animados com esses. Vamos voltar esse trem para os trilhos? Pois Deus nos deu um espírito de poder, de amor, de disciplina e domínio próprio. É uma mente calma e equilibrada. Tudo aquilo que recebemos de Deus é recebido e não pode ser recebido de outra forma a não ser pela fé. A salvação é recebida pela fé, pois é pela fé que você foi salvo, através da fé. A fé, ela não é o preço que compra a sua salvação, ela foi comprada pela graça de Deus, mas a fé, ela é a mão que recebe isso. E da mesma forma que fomos salvos, é a forma que nós temos que viver. Romanos 1,17 diz: na palavra de Deus há uma justiça revelada que nos leva de fé em fé em fé. Nós não vamos de fé em dúvida e incredulidade, depois voltamos para a fé novamente. Tudo o que fazemos deve ser feito em fé. Romanos 14, verso 23 diz: o que não provém da fé é pecado. Como você pode agitar sua fé? No nível prático, como você pode fazer isso? Bem, a fé, ela tem que ser atiçada e liberada. Todos nós temos fé. A Bíblia diz que a cada homem é dada uma medida de fé. Seja lá o que for que Deus te chamou para fazer, Ele já deu a você o dom e a fé para fazê-lo. Eu não ensino e prego porque eu sou especial e tenho um grande talento. Isso é um dom. E Deus me dá a fé para vir aqui e de verdade acreditar que as pessoas vão aparecer e vão gostar disso. Mas posso te garantir que eu não comecei com esta fé. Eu era tão assustada.
Se alguém fosse embora na pregação, eu tinha certeza que não gostavam de mim, eu trouxe a mensagem errada. Mas finalmente acabei aprendendo que eu precisava fazer isso pela fé, crendo que Deus estava comigo. E que o que eu sentia em meu coração era a palavra certa para aquele dia. E se alguém não gostasse e fosse embora, a perda seria sua. Não significava que eu tinha feito algo errado. Amém? Mas quer saber, eu estou empenhada em dizer o que eu acredito que Deus quer que eu diga. Porque se eu vier aqui tentar ficar agradando as pessoas, a verdade é que eu não consigo sempre agradar a Deus e as pessoas ao mesmo tempo. Você libera a sua fé pela oração, pela fala e pela ação. A fé está em nós, mas nós a liberamos. Quando oramos, estamos liberando a fé. Se você está realmente orando com fé, você está liberando a sua fé e você está pedindo a Deus para fazer algo por você e está admitindo que precisa da ajuda dele. Em Marcos 11, 23 a 26 diz: em verdade vos digo, quem disser a esta montanha, levante-se e se jogue no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que o que se diz vai acontecer, assim vai ser feito com ele. Tiago 4,2 diz: você não tem porque você não pede. Quer saber? Seja ousado em sua oração. Ore por coisas que não fazem sentido para sua mente, se você sente que Deus está te levando a fazer isso. Eu sei que parece ridículo, mas eu vou dividir com você mesmo assim. Há muitos anos atrás, eu senti que Deus estava me levando a orar para que eu pudesse ajudar a todas as pessoas na face da terra. E o diabo me disse: quem você pensa que é? Isso é ridículo, ninguém pode ajudar todas as pessoas da terra. E eu concordo, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Amém? E não acho que eu tenha alcançado a todas as pessoas ainda, mas eu estou pregando em mais de 100 idiomas em 2/3 do mundo, pela televisão e pela internet e pelo Facebook. Quero dizer, meu Deus, isso foi muito antes de toda essa tecnologia estar disponível. E hoje as pessoas têm o evangelho no celular, no seu computador, na sua televisão, no seu rádio ou no YouTube. Se você estiver em qualquer lugar do mundo e conseguir ter um sinal, é provável que eu esteja lá. É difícil assistir a TV de manhã cedo e não me encontrar acidentalmente pregando para você. Quantas pessoas me dizem: eu acidentalmente te encontrei na TV. Não, você não fez nada disso acidentalmente, sabe? Deus viu a sua vida infeliz e Ele está tentando te ajudar. Eu nunca me esquecerei do jovem de 20 anos, cujos pais tinham acabado de implorar para ele consertar sua vida. Ele não estava dando ouvidos a eles, não estava prestando atenção. E ele bebia muito, estava se inclinando para trás em como se chama? Uma poltrona. E aí ele estava tomando a sua cerveja, estava quase caindo de bêbado. Ele disse: me ajude. Você apareceu na televisão e disse: você aí, jovem, se inclinando para trás da poltrona, bebendo sua cerveja. Ele disse: isso quase me matou de tanto susto. Ele disse: eu joguei a cerveja fora e orei para que Deus me salvasse.
Deus está trabalhando de tantas maneiras que nós nem percebemos que Ele está trabalhando em todas as nossas vidas o tempo todo. E tudo o que Ele quer que você faça é atiçar a sua fé agora mesmo e acreditar que todas as coisas são possíveis com Deus. Amém? Um outro homem contou-me que ele estava muito drogado. E ele estava passando pelos canais e ele chegou ao canal onde eu estava e riu de mim e pensou, eu não vou assistir esse lixo? E ele tentou mudar de canal e aquilo não mudava. Não mudava. Então ele foi e pegou pilhas novas para o controle remoto e pensou, as pilhas estão fracas. Ele disse que a única coisa no meu controle remoto que funcionava era o botão para aumentar o som da televisão. E ele disse, eu não conseguia te evitar, eu não conseguia te desligar, eu não conseguia me livrar de você. E eu quero te dizer que eu fiquei sóbrio, eu joguei aquelas drogas fora e fiquei de joelhos e entreguei a minha vida ao Senhor. Então eu me assento na minha pequena casa e preparo as minhas mensagens, escrevo os meus livros e eu acredito que Deus está fazendo coisas que eu nunca poderia fazer. Nunca vou saber sobre todas elas, eu nem quero, porque eu nunca quero ficar cheia de mim mesma e pensar mais de mim do que eu deveria. Amém? E Deus pode usar você no seu cantinho neste mundo, se você estiver disposto a acreditar e manter a sua fé atiçada. Por isso eu estou dizendo a vocês, verso 24, e aqui realmente está a parte boa disso. Por esta razão eu lhes digo que tudo que pedirem em oração, crendo, confiando e sendo confiantes de que isto será concedido e você vai receber. Ok, temos cerca de 40 pessoas felizes com isso. Agora, sabe, se eu tivesse dito que seria seu instantaneamente, todo mundo iria gritar. Você vai receber, eu não sei quando, mas vai receber. Mas eu sei que você vai receber da maneira certa, na hora certa, quando você estiver pronto. Quando Deus achar que você está pronto. Tem 3 coisas agora que me surgiram todas no mesmo dia e que eu tenho que ser paciente e confiar em Deus. E eu penso, isso nunca vai acabar. Há sempre uma outra coisa que você tem que esperar e ver o que Deus vai fazer. Continue dizendo, todas as coisas são possíveis com Deus, e se Deus não puder fazer, então isso nem precisa ser feito. Amém? Bem, é claro, então, isso aqui no final está falando sobre perdoar as pessoas. E sempre que você estiver orando, se tiver algo contra alguém, perdoe-o, deixe para lá, libere e esqueça, para que o seu Pai que está no céu também possa perdoá-lo por suas falhas e deficiências e deixá-las para lá. Mas se você não perdoar, nem seu Pai no céu irá perdoar você. Você simplesmente não entende o que eles fizeram comigo? Certamente Deus não está falando que eu devo perdoá-los. Eu li algo ontem à noite, eu acho que foi. Você não perdoa os seus inimigos porque eles merecem ser perdoados. Você os perdoa porque você merece paz. Isso não é bom? O que é fé? Agora, a fé. Eu gosto de parar aqui, agora, fé, porque a fé, ela sempre opera no presente. Eu não posso ter fé para ontem. Hoje, eu posso ter fé de que Deus cuidará do ontem. Eu não posso ter fé amanhã, é hoje, mas eu posso crer agora que Deus vai cuidar do amanhã.
Entende isso? A fé está sempre no presente. Não é eu vou crer, é eu creio. E ela é a substância, é um viver real, a substância das coisas que nós esperamos e das coisas que nós não vemos. Quando você vê o que você quer, você não precisa mais de fé. Se apegue à sua confissão de fé, continue dizendo a mesma coisa que Deus diz. E libere sua fé pelas ações. Isso aqui é sobre Lázaro. Jesus, uma vez profundamente comovido, foi até a tumba, que era uma caverna com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse Jesus. Mas, Senhor, disse Marta, que era irmã do homem morto, mas agora ele já cheira mal. Ele fede. Ele não está apenas morto, Jesus, ele já está morto há 4 dias. Ele estava realmente morto. Então não havia sentido em tirar aquela pedra. Agora, deixe-me fazer uma pergunta. Se ele estava se preparando para ressuscitar Lázaro dos mortos, por que ele precisava de uma outra pessoa para tirar a pedra? Eles tinham que agir. Eles tinham que liberar a fé. Mas não dizendo, Senhor, ele está morto. Eles nem pediram para ele fazer nada. Só estavam relatando o problema, ele estava morto. Marta disse, sim, ele está morto. E ele está morto há 4 dias. E ele fede. E não há nenhum sentido em tirar esta pedra. Mas a Bíblia diz que eles tiraram a pedra. E eu posso te dizer algo, se eles não tivessem tirado a pedra, Lázaro ainda estaria lá até hoje, e ele estaria morto há muito mais dias. E talvez tudo que você precisa para liberar milagres em sua vida é tirar algumas pedras. Vamos, aplauda o Senhor. Senhor Jesus. Ok, ouça, vamos orar o que chamamos na igreja de oração da salvação juntos. Há pessoas aqui que nunca fizeram esta oração, que estão prontas para entregar-se a Cristo. Há pessoas aqui que já oraram com alguém em algum momento, mas se desviaram e elas voltaram ao pecado. Há pessoas que não sabem se são salvas ou não. Você vai à igreja? Mas tem muitas pessoas não salvas na igreja. Amém? Agora vamos todos orar. Deus Pai, eu acredito em você. Jesus, eu acredito em você. Espírito Santo, eu acredito em você. Eu sei que sou um pecador. Eu me arrependo da forma como tenho vivido. Por favor, me perdoe. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu quero me afastar da vida que eu tenho vivido e viver para você. Eu quero ser o seguidor de Jesus Cristo. Eu entrego a minha vida a você agora. E eu recebo a você, Jesus, como meu Senhor e meu Salvador. E eu acredito que você me ama. Eu acredito que meus pecados estão perdoados. E que eu vou para o céu. E eu quero desfrutar a jornada. Então me receba do jeito que eu estou. E me faça ser tudo o que você quer que eu seja. Amém. Tudo bem, louvado seja Deus. Isaías 60, versos 1 e 2. Na edição NVI. Levante-se e brilhe, pois a sua luz chegou, e a glória do Senhor se ergue sobre você. A escuridão cobre toda a terra,
Escuridão espessa está sobre os povos, mas o Senhor se levanta sobre você e a sua glória aparece sobre você. Sabe, precisamos parar de esperar que Deus faça as coisas. Nós precisamos entender que Ele já fez todas as coisas dentro de cada um de nós. Precisamos acordar para o fato de que nós já temos tudo o que precisamos vivendo aqui dentro de nós para fazer uma grande diferença em nossa pequena parte deste mundo, se tirarmos o foco de nós mesmos por tempo suficiente para perceber que há um propósito maior acontecendo hoje do que só o que eu acho, que eu quero, que eu preciso. E você pode muito bem ficar feliz, porque eu não vou calar até você fazer isso. Levante-se e brilhe, são palavras que pedem uma mudança. E nada no mundo vai mudar se as pessoas que vivem no mundo não mudarem. E Deus me mudou tanto, mas vou te dizer, eu não estou satisfeita, sabe? Se você quer saber a verdade, sim, os cristãos devem se contentar, mas isso não significa que nós estamos satisfeitos em poder estar bem e sermos talvez medíocres e só meio, sabe, só o suficiente e que enquanto estivermos tão bem enquanto todo mundo está, já está bom. Eu quero continuar crescendo, eu quero continuar mudando, eu quero continuar ajudando mais pessoas, eu quero continuar me aproximando de Deus, eu quero conhecê-lo melhor a cada dia da minha vida. Uma coisa é estar satisfeito e contente com Deus, outra coisa é a pessoa ser apática e pensar que você não precisa continuar seguindo em frente com o Senhor. Sendo honesta com você, eu tenho meus momentos. Eu não tenho há algum tempo, mas há alguns anos atrás eu passei por um tempo em que eu estava cansada. E você se cansa do mundo, você se cansa de trabalhar e você se cansa da mesma coisa o tempo todo e você pode olhar para algo como o que estamos fazendo e pensar, oh meu Deus, deve ser incrível estar nesta plataforma. Bem, esta é uma parte muito pequena, sabe, de tudo que é preciso para chegar aqui e fazer isso nesse pouco espaço de tempo. E é um trabalho árduo e eu passei muito tempo sozinha, não estou sentindo pena de mim mesma, mas o que eu estou dizendo é que quando já faz 42 anos que você faz isso, então essa não é a primeira festa, pode ser a sua, mas não é a minha primeira vez. E então, sabe, eu tenho feito isso por um longo tempo. Eu cheguei a um ponto, há alguns anos atrás, onde eu estava assim. Era como se... Cara, isso me assustou e eu comecei a orar todos os dias. Deus, me dê paixão, me dê zelo, me dê entusiasmo, acenda o meu fogo de novo. Eu não vou ficar velha e esgotada, não vou me cansar de fazer a melhor coisa do mundo. E sabe, todos nós temos momentos em nossas vidas em que nós precisamos nos agitar e lembrar quem nós somos e o que fomos chamados para fazer e não apenas nos cansar e retroceder como o resto do mundo faz. Amém? Bem, e o que é que você quer que eu faça, Joyce? Uma coisa que eu não quero que você faça é não fazer nada. Há muitas coisas que podemos fazer, mas não fazer nada não é uma delas. Ninguém pode ser feliz ficando sentado sem fazer nada o tempo todo. Isso não é possível. Na versão amplificada de Isaías 60, o verso 1 diz, levante-se da depressão e da prostração em que as circunstâncias mantiveram você. Eu gosto disso. Prostração significa deitar, e não estou falando de se deitar no sofá, estou falando sobre ficar deitado por dentro. Quando comecei a sentir este cansaço, isto não estava no meu corpo, estava na minha alma. Eu tive que me levantar por dentro. É aí que precisamos nos certificar de estarmos em chamas por dentro de nós. E que todos os dias nós oremos para que Deus nos use e deixe nossa luz brilhar. Quer saber? Deus coloca o seu povo em todos os lugares. Tem alguns de nós em todos os lugares. Em todas as empresas, em cada escola, em cada supermercado, em cada bairro. Nós estamos em todos os lugares e Deus nos colocou estrategicamente ali para um momento como esse. Mas o que precisamos fazer é acender as luzes.
Se minha casa está escura, não posso simplesmente orar para as luzes se acenderem. Eu tenho que ir virar o interruptor? E quer saber, eu espero provocar alguns de vocês aqui a virar o seu interruptor, sabe? E ficar farto de viver na escuridão e então ter suas luzes acesas e dizer: é hora de eu sair para o mundo e brilhar intensamente e deixar as pessoas saberem que eu não tenho vergonha de ser um crente em Jesus Cristo e eu vou fazer tudo o que eu puder fazer para fazer a diferença. Agora, isso não significa que precisamos ser religiosamente detestáveis e que vamos ficar só pregando para todos que vemos. Na verdade, eu não recomendo isso. O que eu recomendo é, em vez de falar com todo mundo de Jesus, é irmos até lá e agir como Ele e deixar nossa vida ser a pregação. Eu acho que a pior coisa que podemos fazer é ser hiper-religiosos e colar adesivos por todo o nosso carro e usar 1 quilo de joias cristãs penduradas no pescoço e depois sair no mundo e agir como todo mundo age lá fora. Vamos deixar nossas vidas serem um sermão. Eu tenho mais a dizer do que eu tenho tempo, então é melhor eu começar. As circunstâncias foram te jogando para baixo. Você ficou desencorajado? Quer saber? Está na hora de você se agitar. Pare de esperar que outra pessoa venha e te faça feliz. Decida que você será feliz. Pare de deixar que outra pessoa amarga roube sua alegria. Tome a decisão de que você vai ter alegria, não importa o que todos ao seu redor queiram fazer. Nós não podemos deixar que outra pessoa determine como será o dia que nós vamos ter. Nós não podemos controlar todas as circunstâncias, mas nós podemos controlar a nós mesmos. Nem não, Joyce, eu não consigo evitar, sabe? Simplesmente não consigo. Vou contar rapidamente uma história. Já contei várias vezes, mas não posso deixar de contar. Muitos anos atrás, graças a Deus, ele já me mudou e eu não faço isso mais, mas eu costumava ter acessos de raiva. Eu sentia pena de mim mesma e eu não era abusiva, eu não batia nos meus filhos, nem nada disso, mas eu gritava muito, sabe? Pegue esses brinquedos já! Organize esses brinquedos! Parem de fazer essa bagunça! Guarde isso agora! Quantos sabem que quando estamos infelizes por dentro, geralmente descontamos em alguém que não tem nada a ver com isso? Então eu me sentia mal porque eu agi daquela forma. Oh Deus, eu sinto muito, eu não consigo evitar, eu não sei o que há comigo, Deus, eu só perco a paciência. Sabe, um dia eu estava no meio de um daqueles acessos de raiva, gritando com meus filhos por algo que na verdade não era culpa deles e a campainha tocou e eu meio que espiei pela janela porque realmente não queria ver ninguém e eis que era o meu pastor. Você nunca viu alguém ter controle sobre si mesmo tão rápido quanto eu tive controle sobre mim mesma naquele dia. Eu saí de gritar do topo dos meus pulmões para abrir a porta e... Pastor! Glória a Deus! É tão gentil da sua parte passar por aqui, pastor. Oh, as crianças estão brincando no quarto delas. Bem, isso era uma mentira, elas estavam chorando lá. I want you to my arms forever. I am blessed with so many beautiful things, but I think the best is you. You are the most valuable things I've ever had in my life. I don't want to lose you. Mas sabe qual foi a grande lição para mim? Pare de inventar desculpas, Joyce, e dizer que não consegue se controlar. Porque você consegue se houver alguém por perto que você queira impressionar. Nós temos mais domínio próprio do que nós pensamos que temos. Nós só precisamos usá-lo. Amém? Temos que nos levantar por dentro.
Tem um homem em João 5 que eu tenho certeza que a maioria de vocês ficará grata por eu não falar sobre ele, porque eu sempre falo dele, mas ele ficou no tanque de Betesda por 38 anos esperando por um milagre. 38 anos. E a Bíblia diz que Jesus reparou nele deitado naquela condição e disse a ele: há quanto tempo você está nesta condição? E na Bíblia Amplificada diz que ele fez isso para chocá-lo, para que ele percebesse há quanto tempo estava lá. E às vezes nós precisamos ter um choque. Quantos dias deste ano você desperdiçou sentindo pena de si mesmo? Quantos dias deste ano você passou o dia inteiro com raiva? Quantos dias deste ano você ficou cheio de falta de perdão por uma situação que deveria ter deixado de lado já faz tempo? Quantos dias você passou ficando ofendido por algo tão pequeno que você acha que alguém fez com você e que a pessoa nem sabe que fez isso? Eu vou te dizer algo, e essa é a verdade. Quanto mais velho você fica, mais você percebe que não tem tanto tempo a perder como quando tinha 20 anos de idade. E eu gostaria de pelo menos te provocar a dizer: quer saber? Eu não vou perder mais nenhum dia da minha vida ficando chateado por algo bobo sobre o que não posso fazer nada a respeito. Amém? Eu não vou mais perder o meu tempo ficando chateado só porque as coisas não saíram do meu jeito. Eu não vou passar meus dias com raiva, não vou passar meus dias com raiva de alguém que fez alguma coisinha comigo. Eu não tenho tempo a perder. Eu sou um soldado do exército de Deus e eu vou sair da minha casa, e se eu não puder fazer mais nada, pelo menos eu vou colocar um sorriso no meu rosto e deixar alguém saber que Jesus está vivo. Amém? E Jesus disse a ele: há quanto tempo você está nesta condição? A Bíblia diz que ele tinha uma paralisia grave, uma desordem persistente. Então, isso significa que ele estava muito doente por realmente muito tempo. Tenho certeza de que ele estava realmente muito cansado daquilo. Mas sabe o que ele estava fazendo? Ele estava deitado lá esperando que alguém viesse e resolvesse o problema dele. E Jesus é o epítome da compaixão, gente. Ninguém é mais compassível do que Jesus. Ele não olhou para aquele homem e disse: oh, pobrezinho, sinto mal por você. Você já está aqui há 38 anos e ninguém veio para ajudar você. Jesus olhou para ele e disse, e há um ponto de exclamação depois disso, na Bíblia Amplificada. Jesus olhou para ele e disse: levante-se. Ponto de exclamação. Levante-se. Eu amo isso. E ele não estava necessariamente falando sobre se levantar fisicamente, embora o homem tenha feito isso, mas ele não conseguiria se levantar fisicamente até que se levantasse espiritualmente. Ele teve que se levantar por dentro. E eu quero que você me escute hoje. Não importa qual seja o tipo de circunstância você tenha, não importa qual seja a sua história, não importa o que alguém tenha feito com você, não importa o quanto o diabo implique com você ou quantas pessoas não gostem de você, se você decidir hoje: eu não vou viver desse jeito nunca mais, deitado por dentro sendo miserável, eu vou me levantar e fazer algo com a minha vida, ninguém vai segurar você. Ninguém vai conseguir te segurar. E eu sei disso de fato, porque vocês conhecem meu passado. Eu fiquei deitada por muitos anos, não fisicamente, sempre fui uma trabalhadora, mas eu ficava sempre deitada por dentro, sentindo pena de mim mesma, com raiva do meu passado. E quer saber? É hora de você se afastar de tudo isso e entender que a glória do Senhor se ergueu sobre você. A sua luz já chegou e é hora de fazer algo que vale a pena com a sua vida. Deus é fã da luz, foi a primeira coisa que ele fez. A escuridão cobria a face da terra e ele disse: haja luz. Jesus é chamado de a luz do mundo. A Bíblia diz que aqueles que se assentavam na escuridão, quando Jesus chegou, viram uma grande luz. Quando nascemos de novo, nós somos cheios de luz.
Quando a luz chega, as coisas que estavam escondidas na escuridão, elas são expostas. É incrível as coisas que você não vê antes de Cristo e que você enxerga uma vez que recebe Cristo. É maravilhoso ter a luz de Deus dentro de nós. E então, Jesus disse, porque o que quer que Ele nos dê, Ele espera que isso passe através de nós. Você me ouviu? Deus nos ama, Ele quer que esse amor flua através de nós para outras pessoas. Ele nos ajuda e Ele quer que ajudemos outras pessoas também. Ele nos enche de luz. Veja o que Ele diz em Mateus 5,14. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade situada em uma colina não pode ser escondida. Nem os homens acendem uma lâmpada e a colocam debaixo de uma mesa, mas em um candelabro e traz luz a toda a casa. Verso 16. Deixe sua luz então brilhar diante dos homens, para que eles possam ver duas coisas. Eu não quero me esquecer dessas duas coisas hoje. Porque você diz, como eu posso deixar a minha luz brilhar? Você me conhece, eu gosto do lado prático da palavra. Eu não vou apenas pregar e dizer a você, deixe sua luz brilhar, para você sair daqui e não ter ideia do que deveria fazer. Aqui está a forma para deixar sua luz brilhar. Deixe sua luz brilhar diante dos homens para que eles possam ver, número 1, sua excelência moral. Todos digam excelência. Digam novamente. Mais uma vez, nós não vivemos em um mundo excelente hoje em dia. É muito difícil você encontrar alguém hoje que seja excelente ou faça qualquer coisa com excelência. Mas nós não podemos ser como todo mundo. Eu quero que você tome uma decisão hoje, de que porque você serve a um Deus excelente, você vai ser excelente em tudo o que você fizer. E uma pessoa excelente não é alguém que faz tudo perfeito, mas o que quer que elas façam, elas fazem o melhor que elas podem fazer. E quero que você ouça o que vou dizer. Elas sempre fazem o que é certo, especialmente quando ninguém está olhando. Não fazem o que é certo só na frente das pessoas para receber seus elogios e apreciação. E eu acredito que o que fazemos quando ninguém está olhando é o que realmente somos. Acho melhor dizer isso de novo. Eu acredito que o que nós fazemos quando ninguém está olhando é quem realmente somos.
Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Precisamos estar carregados, cheios do poder de Deus e não vivendo essas vidas pequenas, egoístas, egocêntricas, exigentes. Você sabe, este alto problema começou no jardim. Gênesis capítulo 3, verso de 1 a 8. Eu não vou ler todos eles, mas Adão e Eva estavam tendo um dia feliz enquanto eles estavam fazendo o que Deus lhes pediu para fazer. Aí então o inimigo mostrou a Eva algo que ela não tinha. E disse que sua vida seria melhor se ela tivesse, embora Deus tivesse dito a ela que não lhe daria aquilo. Eles queriam para si mesmos o que Deus não lhes tinha dado. E eles colocaram a sua vontade acima da dele. O diabo disse: bem, esta fruta é boa. Você vai saber mais. Você vai ser mais como Deus. Você sabe qual foi o resultado? Eles perderam a cobertura divina. De repente, eles perceberam que estavam nus. Eles tentaram cobrir-se a si mesmos, entraram em obras da carne. Eles experimentaram medo pela primeira vez em suas vidas e correram e se esconderam. Eu acredito que é exatamente o que acontece conosco. Quando vivemos com um monte de lixo que sabemos que não é certo. Agora, não me entenda mal, nenhum de nós pode ser perfeito. Graças a Deus temos um Salvador. Graças a Deus pelo perdão. Eu preciso dele 200 vezes por dia. Eu sou grata pelo perdão. Mas o que eu estou falando a respeito hoje é continuar nas coisas que você sabe que estão erradas e nem mesmo trabalhando com Deus. Quero dizer, pode demorar um pouco para se obter avanços nas coisas que você tem em cativeiro, mas a condição do nosso coração é muito importante. Deus, eu não quero fazer isso. Deus, eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. Eu quero me comportar como queres que eu me comporte. E você estuda, e você sai na atmosfera certa, e você ora. Eu vou te dizer, não acho que alguma pessoa neste edifício ou em qualquer outro lugar que pode me dizer que você está em cativeiro e você tem obedecido a Deus por 20 anos e você ainda está no mesmo cativeiro. Desculpe, mas não acredito nisso. Não encontro apoio nas Escrituras. Eu acredito que se eu estou em cativeiro e eu entro num relacionamento com Deus, eu não apenas serei salvo e escaparei do fogo eterno do inferno, mas realmente eu quero viver uma vida com Deus onde eu convido o Espírito Santo na minha vida a lidar comigo sobre qualquer coisa na minha vida que não é o que Ele quer que eu seja. Estou chamando algumas pessoas hoje para estarem prontas para crescer e amadurecer e serem tudo que Deus quer que sejamos. Amém? Eu tenho que acreditar que eu tenho o grupo certo. Se você não fosse sério, você não estaria aqui numa manhã de sábado. Eu sei que nós temos muitas pessoas de todas as esferas diferentes da vida, de todos os diferentes graus de maturidade espiritual assistindo pela TV, mas eu estou apenas dizendo que Deus tem uma vida para você que é totalmente incrível e surpreendente e que você não pode perder o que Deus tem para você. Quero dizer, a paz, a alegria, a justiça, a esperança, o poder, as coisas boas que Deus quer fazer para você. Não seja aquele que empurra os limites tanto quanto possível e espera entrar sorrateiramente pelas portas dos fundos do céu e não quero ainda estar no jardim de infância quando eu chegar lá. Você sabe, Lúcifer caiu do céu através de auto-vontade. Vejamos Isaías capítulo 14, de 12 a 15. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, luz da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que enfraquecia e debilitava as nações, ó blasfemo rei satânico da Babilônia. E você que dizia em seu coração, eu subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto alto do Monte Santo. Eu subirei mais alto que as mais altas nuvens. Eu serei semelhante ao Deus Altíssimo. Eu vou.
E eis a resposta de Deus: mas as profundezas do Seol você será levado ao Hades, para os recessos mais íntimos do abismo, na região dos mortos. Por isso precisamos apenas entender que, quer queiramos ou não, Deus está no comando. E se fizermos o que Ele nos pede, vamos ser felizes e abençoados. E se não fizermos, vamos perder algo. Vamos perder. Eu poderia ter levantado e saído daquele show, mas eu percebi que era uma coisa menor. Mas isso é onde eu comecei com Deus. Você ouviu todas as minhas histórias sobre colocar meu carrinho de supermercado para trás e fazer todas as pequenas coisas que Deus me ensinou. E sabe, eu não cheguei a ir para a faculdade da Bíblia, mas eu fui para a escola do Espírito Santo. Esse é o tipo de... Ouça-me agora, esse é o tipo de relacionamento íntimo e pessoal com Deus, onde fazendo compras de supermercado, falando com as pessoas, ou o que seja, você terá um toque de Deus de que não é isso que Ele quer que você faça e é só por causa dEle. Não para ter uma boa reputação, porque a maioria das pessoas não vão saber o que você fez, mas só por Ele você vai fazer o que Ele pede para fazer. E deixe-me dizer, você começa a desenvolver uma intimidade com Deus que é preciosa em sua vida cotidiana. Sei que essas coisas acontecem com você e comigo o tempo todo. Vamos falar sobre quartos de hotel. A maioria de vocês já se hospedou em um. Então, será que você cuidou dele como você gostaria que alguém tomasse conta? The passion of your love drives me crazy, and your one look steals my heart. Your love has a magical spell on me. It makes me something that I'm not in my life. Baby, I feel the intense passion of your love. Do seu? Acredito que sim. Você diz, bem, do que você está falando? Nós estamos pagando para limpá-lo. Eu não disse que você precisa limpá-lo e fazer a cama e tudo mais, mas aqui está um exemplo. Esta manhã eu deixei cair a tampa do meu café e eu não deixei cair em um lugar conveniente, foi ao lado da cadeira, quase por trás dela e eu alcancei até lá e peguei a minha tampa, havia um pouco de água sobre ela que ficou no chão de madeira e apenas momentaneamente eu pensei assim. Veja, sempre temos duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Deus dizendo uma coisa e a carne dizendo outra coisa. Por isso foi apenas momentâneo que... Então pensei, não é desse jeito não. Fui, peguei uma toalha de papel, tive que ficar de cabeça para baixo. Fiquei atrás da cadeira, limpei a água. São essas pequenas coisas. Eu estou lhe dizendo que são essas pequenas coisas que significam muito para Deus. Eu realmente acredito que é aí que crescemos e amadurecemos. Mais do que todas as coisas, eu prefiro ver alguém fazer um compromisso de fazer isso do que se comprometer a sair de casa e ir para a África para ser missionário. Eu preferiria ver alguém que vai fazer um compromisso de fazer as pequenas coisas que Deus nos pede para fazer só para Ele, coisas que ninguém fala a respeito delas, mas você faz só para Ele. Amém? Tudo certo agora. Lucas capítulo 18, verso 18. Vou ler uma história sobre um homem que era um homem religioso, mas não era um homem de Deus. Preste atenção no que eu acabei de dizer. Nós podemos ser um homem religioso, mas não ser um homem de Deus. Lucas 18, verso 18. Um certo homem importante perguntou-lhe, bom mestre, você que é essencialmente e perfeitamente moralmente bom, o que eu devo fazer para poder herdar a vida eterna? Isto é, o que eu devo fazer para participar da eterna salvação do Messias no reino? Verso 20. Você conhece os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E ele respondeu, eu fiz tudo isso desde a minha juventude. Esse cara manteve a lei? Era um bom homem religioso. Quando Jesus ouviu isso, disse, há uma coisa que você ainda não fez.
Venda tudo que tens e dá o dinheiro para os pobres, e você terá um rico tesouro no céu. Depois venha e siga-me e seja meu discípulo. Junte-se ao meu grupo e acompanhe-me. Mas quando ele ouviu isso, ele ficou angustiado e muito triste, porque ele era um homem muito, muito rico. E Jesus, vendo entristecido, disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco da agulha do que um homem rico entrar no reino de Deus. E os que ouviram perguntaram: então quem no mundo pode ser salvo? E ele disse: aquilo que é possível aos homens é possível para Deus. E ouçam, Pedro lhe disse: eu amo isso. E Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos, bens, casas, família, negócios, para seguir a você. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos, por amor do reino de Deus, deixará de receber em troca muitas vezes mais neste mundo e no mundo que está por vir, a vida eterna. Agora, aqui tem muitos versículos, mas deixe-me voltar a este e dizer o que aprendi aqui. Aqui está um cara que seguiu toda a lei. Você pode ir à igreja, ter um adesivo no carro, pode dar uma oferta, pode ser o primeiro na porta. Nós fazemos tantas coisas por causa das regras e daquilo que pensamos que deveríamos fazer. Não significa que temos maus corações, mas agora Jesus não estava tentando tirar todo o dinheiro do cara. Quando você lê nas Escrituras sobre pessoas dando tudo que tem aos pobres, é apenas como... Jesus realmente não estava tentando tirar todo o seu dinheiro. Ele sabia que o cara tinha um problema com seu dinheiro. E por isso ele pediu para ele, porque ele sabia que aquele dinheiro estava entre os dois. Então, às vezes, Deus terá que mexer conosco numa área que significa um pouco demais para nós. Há um pouco de agitação que continua para ver se nós vamos entregar aquela coisa. Se nós vamos deixar ou desistir de algo por amor a Deus. E se aquele jovem fizesse do jeito certo? Jesus disse aos seus discípulos que disseram: nós já desistimos disso, daquilo, outro. E quanto a nós, ele diz: vocês nunca desistirão de qualquer coisa que vocês não tenham de volta, muito mais nesta vida e no mundo vindouro. E não posso sequer imaginar como esse cara teria terminado se ele pudesse ter feito o que Deus lhe pediu para fazer e dissesse: isto é seu, Deus, se você quiser, o dinheiro não é tão importante para mim como você é. Se você quiser, aqui está. Gente, o cara teria tido de volta muitas vezes mais, com alegria. Mas como acabou, ele ficou com dinheiro sem nenhuma alegria. Então podemos nos agarrar a coisas que agradam a nossa carne e podemos mantê-las e não ter nenhuma alegria, com essa sensação de peso no interior, ou podemos sacrificar e deixar a nossa carne ferida, e em seguida vamos acabar vendo que Deus pode realmente fazer por alguém que está disposto a dar tudo por Ele. Agora, em Lucas capítulo 10, há uma outra história maravilhosa. Na verdade, Lucas é um grande capítulo na Bíblia. Simplesmente tem tantas coisas maravilhosas nele. Lucas capítulo 10, verso 25. E um certo perito da lei, agora este é um homem inteligente. Então nós já tratamos com um homem religioso que não era um homem de Deus, e agora vamos lidar com um homem inteligente que não era muito sábio. E um certo homem perito na lei se levantou para tentá-lo, dizendo: mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse-lhe: bem, o que está escrito na lei. E ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e toda a tua força, e o próximo como a si mesmo. E o homem não estava querendo fazê-lo, e assim ele pressionou um pouco mais. Ele disse: quem é o meu próximo? Então Jesus conta essa história sobre um homem que foi espancado por assaltantes, e
Ele foi jogado ao lado da estrada, estava sangrando e morrendo, e um homem religioso veio e passou pelo outro lado da estrada. Era um sacerdote. E mais tarde outro homem religioso veio, um levita, e ele também passou pelo outro lado da estrada. E em seguida uma espécie de homem velho e comum. E ele veio e parou e foi até aquele homem, tomou seu dinheiro, tomou seu tempo e cuidou dele. Medicando-lhe as suas feridas, o levou para uma estalagem e disse ao dono: olha, eu tenho alguns negócios que eu preciso fazer, eu irei, mas aqui está o seu dinheiro. Use isso para cuidar dele. Se eu lhe dever alguma coisa, quando eu voltar, pagarei. Ele não colocou qualquer limite no que estava fazendo. Eu amo esta parte. Ele não disse, bem, eu vou gastar R$100 e não mais do que isso. Ele disse, o que for preciso, eu vou ajudar esse cara. Bem, eu quero ajudar esse cara. Tudo o que precisar. Eu ajudarei as pessoas no que for necessário. Tem alguém em casa hoje? No que for preciso, eu quero ajudar as pessoas. Se queremos que não haja limites nas bênçãos de Deus para nós, talvez precisamos expandir os limites da nossa doação. Eu me pergunto, quantas pessoas vêm para a reunião, você dá uma oferta na quinta-feira à noite e depois nas outras ofertas você diz, eu não preciso ofertar de novo? Bem, talvez não precise, mas você pode. Eu me dou o tempo todo. Eu não venho na sexta-feira de manhã dizendo, eu preguei ontem à noite, então eu hoje não vou pregar de novo. Se você vai no restaurante e come, você não pode dizer, eu estive aqui ontem, eu comi, não vou pagar hoje. Vamos lá. Obrigada. Então eu decidi que eu ia fazer a minha própria história. Eu tenho orgulho dessa história. Isso é muito bom. Jesus contou a história sobre 2 homens religiosos e um homem compassivo. Vou lhe contar uma história sobre 3 cristãs que frequentam a igreja, que foram confrontadas com a necessidade e como elas responderam. 3 cristãs frequentadoras da igreja, leitoras da Bíblia, cantadoras de canções, conheceram uma mulher, cujo marido a deixou com 4 filhos, aos quais ele não sustentava. Ele se envolveu com uma mulher mais jovem e nunca mais voltou. E a mulher estava exausta a maior parte do tempo de tentar sustentar sua família, sendo mãe e pai para eles. Ela era terrivelmente solitária e muito desanimada. Foi então que a cristã número 1, considerando a difícil situação da mulher, disse, eu vou orar por ela. O que foi uma boa resposta religiosa. A cristã número 2 disse, eu quero saber o que ela fez para que o marido saísse e arrumasse outra mulher. Tinha que ter um motivo. E tudo que a religiosa número 2 fez foi oferecer a sua opinião, mas ainda nada de ajuda. A cristã número 3 viu aquela situação, orou sobre como ela poderia ajudar. Deus colocou no seu coração de pagar o aluguel da mulher por um mês e ela decidiu fazê-lo, mesmo que isso significasse que ela não poderia comprar a roupa nova para a qual estava economizando. Ele também lhe deu a ideia para iniciar regularmente o encorajamento à mulher e para tornar-se sua amiga. Agora eu lhe pergunto, qual destas você acredita que estava caminhando no amor? Veja, isso é o que realmente importa.
E nesses poucos minutos que eu tenho aqui hoje, eu só quero dizer a você que você tem uma vida para viver e você tem uma vida para dar. É você que vai dar isso a si mesmo? Ou vai dá-la a Deus? E então deixar Deus usá-la para o que Ele quiser usá-la. Eu gostaria de fazer uma sugestão. Muitos de vocês talvez já viram o filme The Bucket List, que se tornou um tipo de coisa legal, sabe? As pessoas perguntam, você tem uma lista de balde? Eu digo, sim, mas está vazia. Sabe, para ser honesta, mesmo que às vezes eu me canse de trabalhar tão duro, eu não posso pensar em nada que eu prefira fazer. Quero dizer, eu tentei viver para minha própria felicidade. E sabe, eu faço coisas que eu gosto. Você sabe, Deus cuida bem de nós, mas eu decidi que eu vou ter um grande balde. E então eu tenho uma sugestão para você hoje, para uma nova lista de balde. Comece um balde e não encha com as coisas que você quer ou tem que fazer antes de morrer. Encha-o com as coisas que você quer fazer para outras pessoas antes de morrer. Amém? Eu amo isso. Vamos começar uma nova lista de balde. Bom, Senhor, eu gostaria de colocar um sorriso em 3 rostos hoje. Eu quero ser um encorajador. Um dia desses eu quero comprar para alguma mulher que nunca teve uma roupa nova, em 5 anos, um novo e belo guarda-roupa de verão. Realmente? Isso levou algum tempo. Eu acho que é melhor começar esta mensagem de novo. Por que você não crê em Deus para ser capaz de carregar uma carteira cheia de notas de 20 ou 50 para você poder abençoar outras pessoas? E que tal carregar alguns vales presentes para o gás, mantimentos e para outras coisas mais, e quando for para a igreja você ser um espião do Espírito Santo? Vamos? Basta olhar para aquela mãe solteira que você sabe que está cansada porque está trabalhando em 2 empregos e o pai das crianças não dá nenhum apoio e ela nunca levou as crianças para comer fora. Então, por que não lhe dar um vale-presente e dizer, ei, por que você não vai levar seus filhos para almoçar hoje? Quero dizer, isso pode ser a diferença entre alguém desistir ou continuar. Vamos lá. Não há nenhuma razão para estarmos entediados e miseráveis e solitários e sentados em volta murmurando e reclamando o tempo todo das nossas vidas. E Deus, qual é a sua vontade para mim? Qual é o meu ministério? Qual é o meu chamado? O que quer que eu faça? Comece dizendo, ou você vê uma necessidade. Deus, há algo que quer que eu faça? Pode me usar. E não Deus corrija isso. Mas se realmente quiser, usa-me para fazer algo, para fazer a diferença na vida de alguém. Eu estou dizendo a verdade. Eu já fui culpada de todas essas coisas que eu li aqui no início do culto. Essa era eu. Se você quer ser miserável, esta é a receita. Agora, para realmente se levantar e ter o propósito de viver da maneira que eu... Agora, eu não estou dizendo que eu cheguei lá, mas eu digo, eu acho que é a melhor ideia que eu já tive em um longo tempo. E eu acredito que isso aumentará a sua alegria em Cristo. Eu quero dizer, de uma forma transbordante. Amém? Dê um brado de vitória ao nosso Deus.
Sabe, sinceramente, eu fui uma cristã muito infeliz por muito tempo. E Deus teve que me ensinar que eu estava infeliz porque eu era egoísta. Sim, você pode ser um cristão egoísta e egocêntrico, mas você não tem que ser. Você pode aumentar a sua alegria simplesmente tirando você de sua mente, olhando ao seu redor para ver o que você pode fazer pelas outras pessoas. Vamos mostrar Jesus a este mundo. Muitas pessoas precisam dele. O Espírito Santo coloca muitas oportunidades na frente de cada um de nós, de sermos capazes de ajudar outras pessoas, mas temos de agir durante essas oportunidades.